Atenção, catarinenses, para este comunicado. Está chegando o evento que promove o amor inteligente no estado. A Caminhada do Amor. Uma oportunidade para você tirar um tempo para o seu relacionamento, ajustar aqueles pontos que vão ficando para depois e promover o diálogo entre o casal. E para os casais que têm dificuldade na comunicação, o evento disponibiliza um roteiro de perguntas que irá deixar a conversa mais leve e interessante. E não pense que a Caminhada do Amor é apenas para quem está comprometido. Além dos casados, noivos e namorados, The Love Walk é voltado também para os solteiros que desejam conhecer pessoas legais e, quem sabe, dar um match de verdade. Então anote aí na sua agenda e deixe esse tempo reservado para a sua felicidade amorosa. Sábado, 11 de outubro, às 9 horas da manhã, no Parque da Luz. Caminhada do Amor 2025. Se você mora em outras regiões de Santa Catarina, procure uma Universal mais próxima e saiba onde o evento vai acontecer. Com certeza, um evento que vai marcar a vida de casados e solteiros. Em Florianópolis, no Parque da Luz, 11 de outubro, você é o nosso convidado. Você pode procurar, então, a Universal mais próxima para ter mais informações. A partir de agora, está no ar, então, o programa Prosperidade com Deus. Tenho convicção que você, a partir de agora, está conosco porque Deus quer abrir o seu entendimento para tudo que Ele pode fazer na sua vida. Entenda, Deus ele trabalha em conjunto com o ser humano quando este se entrega a Ele, quando este se aliancia para com Deus, faz o seu pacto para com Deus, empenho de palavra. Você vai entender o que fazer para mudar essa situação, porque hoje, 15 de setembro, nós estamos vivendo no Congresso da Prosperidade com Deus, em todas as Universal, um dia muito especial, que é o clamor da revolta, o clamor dos revoltados. Daqui a pouquinho eu vou falar melhor a esse respeito. E uma das coisas que, sabe, tem assolado a vida de muitos profissionais, de muitas pessoas, são as dívidas. E o cartão de crédito tem sido um dos componentes que tem agregado muitas dívidas a muitas pessoas. E eu pergunto, como fica a cabeça de uma pessoa endividada? Cartão de crédito, para muitos, um alívio na hora das compras. Mas para milhares de brasileiros, ele tem se tornado um grande problema. Atualmente no Brasil, mais de 70 milhões de pessoas possuem dívidas relacionadas ao cartão de crédito. Esse percentual representa cerca de 42% da população adulta do país. Em julho de 2025, o Brasil registrou 78,2 milhões de pessoas endividadas, conforme divulgado por algumas plataformas de inadimplentes. Aparentemente inofensivo, o cartão de crédito é, na verdade, o maior vilão. Ele aparece em 83,6% dos casos de endividamentos. Em maio deste ano, 78,2% das famílias brasileiras estavam endividadas e 29,5% já tinham contas em atraso, o maior patamar desde 2023. As dívidas tiram a paz de qualquer pessoa e traz consigo medos de realizar coisas básicas do dia a dia. Eu já cheguei a ter quase 1 milhão de dívidas. 1 milhão, quase 1 milhão de dívidas. Essas dívidas vieram de quê? Capital de giro, empréstimo bancário, tudo atribulado. Agiota, quase cheguei a 1 milhão de dívidas. Dívidas com cartão de crédito, prestação de carro atrasado. Teve uma situação onde a minha filha queria uma fruta e não tinha uma fruta para dar para ela, né? E isso para um pai é uma humilhação muito grande. Nós adquirimos muitas dívidas. Dívidas no cartão de crédito. Então, assim, eu passava o cartão para pagar o cartão.
Passava o cartão para pagar o cartão. Aquela bola de neve. Aí acumulou 3 parcelas da minha casa, acumulou 4, 5 contas de luz, chegou a cortar a minha energia, a água da minha casa, da empresa. A única coisa que eu conseguia pagar em dia era só o aluguel da empresa. Com as contas se acumulando, surgem as renegociações de dívidas e o planejamento financeiro até que ajudam. Mas para muitos, além da organização, buscar força, direcionamento espiritual e firmar uma aliança com Deus se tornou essencial para sair das dívidas e dar a volta por cima. Todas as dívidas foram quitadas. Quitadas. Deus foi dando a vitória, abrindo portas. Isso. Eu vim toda segunda-feira tendo entendimento, botando em prática, consegui vencer. Quer dizer, tudo é possível que crê. Com certeza. Deus honra a aliança. Sim, senhor. Fui lá pedir demissão do trabalho. 15 anos, não queria saber se eu ia receber alguma coisa ou não. E aluguei um espaço e comecei a trabalhar. Não faltou trabalho tanto que a gente conseguiu comprar um terreno, né? E construímos a nossa sede própria. Para quem não tinha uma fruta para dar para a filha comer, minha esposa não vai mais precisar trabalhar, graças a Deus. E Deus tem honrado, bispo, tem honrado. Eu consegui enxergar. A partir do momento que os meus olhos Deus mostrou para você. Eu não tive mais medo. Eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Tem valido a pena, né? Muito a pena. E eu fiz o clamor e em 10 dias, que foi agora recente, eu já liquidei todos os meus cartões, todos. Deus mandou cliente, assim, teve cliente que pagou até adiantado, coisas que elas ainda vão fazer. Paguei todas as minhas dívidas, paguei todas as parcelas da casa, paguei todas as contas de luz, de água, de telefone, As tudo. portas abriram para a senhora. Tudo, assim, é inacreditável, assim, é um milagre mesmo. Quando a senhora decidiu vir à reunião de segunda-feira, ao Congresso da Prosperidade, Sim. Deus se manifestou. E agora eu já tô no azul e as contas do mês que vem já estão pagas também. E para quem está cansado de sofrer humilhações por causa da vida financeira, no próximo dia 15 de setembro, acontecerá o Clamor dos Revoltados, com a bênção especial para os que devem no cartão de crédito. Entrada, estacionamento e escola bíblica infantil gratuitos. Coloque num papel o motivo de sua revolta. E quando falamos revolta, não é contra as pessoas, é contra a situação que você está vivendo, comparando-a com as promessas de Deus. Porque Deus é grande e Ele pode mudar a sua situação. Coloque num papel, escreva o valor das dívidas, escreva o motivo da sua insatisfação, da sua indignação. E daqui a pouquinho já teremos o primeiro horário, o primeiro clamor dos revoltados, às 7 da manhã. Aguardo por você, também depois das 10 da manhã e meio-dia, reuniões com 60 minutos de duração. À tarde, às 15 horas, os 2 horários principais, hoje, 15 de setembro, às 18 horas, na viração do dia, e o outro horário principal, o último, à noite, às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado. Traga por escrito, repito, aquilo que é o motivo da sua revolta. E para mais endereços, universal.org/localizar. E a pergunta é essa, né? O que se passa na cabeça de um endividado? Você sabe que isso traz a falta de paz, traz um abalo emocional, às vezes até na saúde. Recentemente conversei com a Karine aqui no altar da Catedral da Fé e veja como que estava a vida dela e como está agora depois do pacto com Deus. Qual o seu nome? Karine. Karine. E a sua vida, a mudança antes do pacto, depois do pacto que Deus tem feito? Sim, senhor. Eu cheguei na igreja muito endividada, ganhava bem na época, mas muito endividada por conta das doenças que eu tinha. Eu cresci num lar muito conturbado e com 15 anos eu já estava na rua, já tive que sair, então eu cresci com muita raiva e muita mágoa da minha mãe. Mas eu tinha aquela força de dizer, eu não vou passar a miséria que eu passava em casa. Então eu falei, eu vou fazer a minha vida acontecer. E eu era aquela funcionária super dedicada, eu dava o meu melhor, eu sacrificava ali e até tinha oportunidade de crescimento. Só que como na época eu já estava com depressão profunda, sempre impactava alguma coisa. E eu ganhava aumento, eu gastava o triplo com tratamento. E cheguei a fazer tratamentos assim de R$10 mil. 15 anos atrás era bastante dinheiro. E um dos melhores médicos, eu recebi uma promoção, gastava mais. E aí começava a vir um desespero, por quê? Eu estava trabalhando, não tinha paz.
Eu queria fazer uma faculdade e não conseguia. Eu sempre estava presa. Eu tomava assim uma caixa gigante de remédio para dormir, para o estômago e emocionalmente falando sempre ficava pior. E aí eu cheguei ao ponto de querer matar meus colegas. Fui afastada. E aí foi indo tratamento com psicólogo, com psiquiatra e o meu foco financeiro, e eu continuava lá com a minha mágoa, com a raiva da minha mãe, isolada, eu tinha que dar certo, porque eu era sozinha. E eu cheguei a esse ponto de ficar assim, com 2 psicólogos de acompanhamento, clínicas, e não conseguia dar a volta. E eu ficava tão desesperada, porque eu pensava assim, eu tenho dinheiro para pagar, eu estou endividada e eu não entendia como aquilo só crescia e eu me desesperava de uma forma e eu já estava com ansiedade crônica. Porque eu não vi um motivo, parecia que eu não dava volta na minha vida. E por mais que eu ganhasse mais, cada vez que eu ganhasse mais dívidas eu tinha. A ponto, assim, do fundo do poço é tentar suicídio, porque eu não sabia o que fazer, eu ficava desesperada diante da situação, eu pagava os melhores médicos, os melhores tratamentos e aquilo não surtia efeito. Eu falei, chega, eu vou acabar com a minha vida porque não tem jeito. E chegou a tentar o suicídio? Tentei suicídio 3 vezes. Me joguei na frente do carro, soltei assim do carro, teve um outro momento que eu tomei todas as medicações, eu falava assim, eu me sentia um lixo, assim, frustrada, porque eu achava que eu conseguia resolver, eu vou pagar, e eu não conseguia, e eram dívidas gigantes. Os problemas espirituais que abalavam o emocional interferiam diretamente na vida profissional? Diretamente, eu não conseguia, eu tinha problemas de relacionamento de amiga, eu me isolava, eu era muito nervosa, muito explosiva, isso afetava no meu trabalho. Às vezes eu tinha possibilidade de coisas maiores, mas por causa das minhas doenças, do meu comportamento, eu era barrada. Quanto tempo durou isso? Durou quase 15 anos. 15 anos. 15 anos. E aí eu cheguei na igreja dessa forma, né? Eu entendi que era um mal, tinha que lutar e me apresentaram a segunda-feira. Eu falei, vou viver. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu entendi da fé, eu comecei a usar a fé no altar e aquilo começou. Falei, gente, eu comecei a dormir, que eu já não dormia mais, eu já estava com síndrome do pânico profundo, insônia crônica. Eu não tinha paz assim dentro da minha cabeça. Eu comecei a ter paz, eu comecei a pensar. Mas a virada de chave foi quando eu entendi que não bastava eu fazer parte do congresso e eu não fazer parte do reino de Deus. Então, quando eu entendi que a minha mudança, a transformação dependia do Espírito Santo, eu me lancei. Aí eu não vinha só na segunda-feira, eu vinha na quarta, eu vinha no domingo. Buscou o reino de Deus, então, Sim, em primeiro lugar. Por quê? Eu sabia que o dia mau ia vir. Eu já entendi de cara que há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo de sorrir, de chorar. Então, eu ia ter um dia mau. Como é que ia ser? O meu propósito não ia resolver. E hoje você tem o Espírito Santo. Sim, Senhor. Hoje tem paz, tem força, o emocional equilibrado, tudo certinho. Curada completamente. Completamente. Hoje eu sou feliz, tenho paz. Hoje eu tenho o meu negócio, né? Sou casada, o meu marido tem uma função de confiança no trabalho. Muitas vezes chegam assim, como é que você fez isso? Eles não sabem, mas o nosso sócio majoritário é o Espírito Santo, o meu conselheiro. Eu trabalho num ramo muito concorrido. E se você olhar com um olhar natural, você pira, porque é sempre uma novidade, aí sempre tem alguma coisa nova. E a gente vai... Não, o Espírito Santo vai dar. Eu oro consagrando as minhas postagens, os projetos que eu faço, e sempre tem a diferenciação. Mas a maior riqueza, para mim, é o Espírito Santo. Por quê? Mesmo que a gente passe... Quem é empreendedor sabe que tem meses, momentos que são muito bons e outros que são bem desafiadores. Mas eu tenho paz. Às vezes as pessoas ficam assim, você sabe que está acontecendo isso? Eu falei, eu sei, mas eu confio no caráter de Deus. E porque eu tenho paz aqui, eu consigo externalizar, ter sabedoria para resolver cada situação. Assim, o Espírito Santo é tudo. A gente fala assim, a gente não vai tomar nenhuma decisão sem consultar Ele. E profissionalmente está indo bem, então? Sim, Senhor. Graças a Deus. Eu trabalho na área de design, eu sou especialista em comunicação e desenvolvimento de marcas. Amém. Deus tem honrado, então. Graças a Deus. Amém. É só o início. Deus abençoe mais. A mudança na vida da Karine fica claro quando a pessoa se alia a Deus, se revolta com a situação e o busca. Tudo muda. Hoje, segunda-feira, 15 de setembro, grande clamor dos revoltados. Você que está aí indignada, indignado, insatisfeito com a sua situação,
com a sua carreira profissional, você mora de favor, você esperou de tanta gente, foi decepcionado, frustrado, você é aquela pessoa que tem dívidas, inclusive em cartão de crédito, empréstimos, você está desempregado, você não consegue alavancar as suas vendas, a sua empresa, empreendimento estão estagnados, quem sabe até andando para trás. Esse ano de 2025 ainda não aconteceu para você. Saiba então que Deus está te buscando para hoje. Você está fazendo parte do clamor dos revoltados. Coloque no papel a sua revolta e traga para este clamor. 7 da manhã, daqui a pouquinho, 10 da manhã e meio-dia, 15. Os 2 horários finais são os principais, 18 horas e 19h30. Nesses 2 horários, nós vamos ter uma grande equipe de pastores aqui na Catedral, em ambos os horários. 2 equipes de vários pastores clamando pelas suas situações adversas, para que Deus mude a sua história. Avenida Mauro Ramos, 1310 aqui no centro. Você é o nosso convidado. Isso acontecerá em todo o estado de Santa Catarina, em todo o Brasil e no mundo. Todo grande avanço começa com uma insatisfação. Nenhum profissional rompe barreiras se primeiro não se revoltar contra os limites que o prendem. Aceitar a estagnação é decretar falência antecipada. Aceitar as dívidas como algo normal é viver como refém. Aceitar pouco resultado, mesmo dando o seu melhor, é se conformar com a mediocridade. A revolta verdadeira não é desordem, é energia. É quando você olha para os números, para a conta e diz: chega, eu não aceito mais perder. Revolta, quem a usa de forma certa, vira o jogo e escreve uma nova história. Participe nesta segunda-feira, dia 15 de setembro, do Clamor dos Revoltados. Na oportunidade teremos a bênção para os que devem no cartão de crédito. Uma segunda-feira imperdível, será um divisor de águas. E se você puder, traga até na oportunidade, então, a peça de roupa velha. Sabe, um exemplo, aquela camiseta que você não usa para mais nada, que não serve para nada, traga como símbolo de não aceitar mais as coisas do passado, as derrotas, as coisas velhas. Traga numa sacola plástica e nós vamos clamar a Deus. Veja o que diz o texto sagrado. Nós temos aqui este versículo, livro de Jó 23:2. Ainda hoje é minha queixa de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Essa era a situação de Jó. Jó havia perdido tudo, estava revoltado, sua mão reprimindo o seu gemido, mas você sabe que quando você manifesta uma fé com revolta, revolta contra a situação, Deus então honra a sua fé. Aguardo por você hoje, nós aguardamos nesses 6 horários, será uma segunda-feira muito especial, uma segunda-feira muito forte e com certeza você ainda há de ter um final de ano transformado e de vitórias. Bom, vamos agora acompanhar o testemunho da Karina e veja o que Deus tem feito na vida dela. Qual que é o seu nome? Karina. Karina Vitória no Pacto. Então, pastor, já me criei dentro da igreja, então eu fiquei 18 anos dentro da igreja sem me entregar verdadeiramente no altar e nada mudava. Eu era uma pessoa muito nervosa na minha adolescência, eu sentia espíritos, tinha muita perturbação à noite, então assim, foram 18 anos que eu não me entreguei no altar. E nesse meio tempo eu conheci o meu esposo, a gente casou dentro da igreja, ele não era da igreja, veio para a igreja junto comigo, mas uns 2 anos depois a gente acabou se afastando da igreja. Ficamos 5 anos afastados, onde a nossa vida parou, mas eu não tinha essa visão que a minha vida tinha parado. Para mim continuava tudo normal, eu não sentia falta de vir para a igreja, eu não sentia falta que a vida estava estagnada, a gente perdeu o nosso apartamento, foi morar de favor, e para a gente estava tudo bem. E aí a gente começou a lutar para voltar para a igreja. Foi bem difícil, porque depois que a gente se afasta, não é fácil voltar, mas a gente conseguiu voltar. Quando eu voltei, eu pedi para Deus, a primeira coisa é que eu conhecesse Ele de verdade, porque se eu não conhecesse Ele, não recebesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir permanecer, porque eu estava muito fraca. Eu não sentia vontade de vir para a igreja. Então, se eu não conhecesse o Espírito Santo, eu ia cair novamente. Então, eu lembro assim que deu 1 mês que eu estava voltando naquela caminhada, buscando o Espírito Santo, pedindo para Deus, eu recebi o Espírito Santo.
E aí ali tudo mudou. Eu já estava fazendo a corrente da segunda-feira, eu já estava fazendo a de libertação e eu comecei a ver a diferença na minha vida financeira. Então, eu trabalhava para outras pessoas, eu sempre trabalhei na área da beleza, eu trabalhava no negócio de outras pessoas, conquistei o meu próprio negócio, a gente conseguiu trocar de carro, a gente comprou a nossa casa própria, que a gente estava morando de favor, então hoje a gente conquistou a nossa casa, o nosso carro, eu conquistei o meu próprio negócio e mudou muita coisa. O meu marido era estéril, quando eu conheci ele, eu fiz um propósito no altar com Deus, eu consegui engravidar 8 anos depois, e eu tive meu primeiro filho, depois eu tive a minha menina também, Deus curou o meu marido, e depois do Espírito Santo tudo mudou, pastor. Ou seja, prosperidade com Deus, começando do interior, o batismo com o Espírito Santo. E hoje Deus tem acrescentado na vida econômica. Trabalha em que ramo? Eu trabalho na área da beleza, sou cabeleireira. Eu tenho um salão de beleza. Tem o próprio salão. O próprio salão. Deus tem abençoado o seu salão? Muito. Eu estou colocando profissionais para trabalhar comigo, tenho clientela, ganho muito bem. Quando eu trabalhava para outras pessoas, eu nem conseguia me manter com o salário que eu ganhava e hoje eu consigo manter o meu espaço, manter a minha casa. Então, assim, tudo está transformado. Deus tem acrescentado, então. Muito, muito. Mas depois do pacto que eu fiz com Deus, de colocar Ele em primeiro lugar. Porque não adianta a gente lutar com a força do braço se tu não tem o maior, que é o Espírito Santo. Porque toda a nossa visão muda quando o Espírito Santo entra. Todo o medo, a limitação que a gente tem, que não deixa a gente vencer, o Espírito Santo, ele dá coragem e a gente consegue... Você que consegue tudo, né? É verdade. Graças a Deus. Deus abençoe mais, bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Que maravilha a transformação na vida dela. E você também pode mudar a sua situação. E hoje, então, o clamor dos revoltados. Vamos clamar, vamos unir a fé. Esperamos por você em um desses 6 horários. Vamos agora acompanhar como é que estava a vida do Osnei. Acompanhe. Seu nome? Osnei. Osnei, a vitória aqui no pacto com Deus. Pastor, eu estou aqui na igreja há muitos anos. E eu comecei trabalhava com construção civil e pegava muito serviço em vários lugares. Mas de tanto serviço que eu pegava, eu relaxei com a igreja. Vinha quando dava, quando não dava, dava dinheiro quando não dava. Quando eu me dei de conta, eu perdi tudo que eu tinha. Olha só. No bairro que eu morava, as 2 casas melhores eram minha. Eu tinha uma caminhoneta boa na época. Perdi tudo. Fui morar numa casinha de madeira, nem banheiro tinha. Fiz um pacto com Deus, voltei para enfermeira na igreja. Comecei a construir uma casa, eu não tinha dinheiro para uma saca de cimento. Hoje, eu tenho 11 casas alugadas, tenho um mercadinho. O senhor teve uma experiência primária com Deus, mas por causa da quantidade de trabalho, focou no trabalho, deixou Jesus de lado, perdeu, aprendeu a lição, voltou, se refez com Deus, se reconciliou com Deus e a palavra de Deus é fiel. E está prosperando. Vai parar ou vai para continuar? Continuar, não dá para parar. Não para mais, né? Deus abençoe. Vem forte para Jesus, pessoal. O propósito que irá transformar a sua vida financeira. Prosperidade com Deus. Com a entrega da aliança do pacto com Deus, uma direção muda tudo. E a aliança com Deus mudará a sua vida. Participe nesta segunda-feira. Às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas, 18 e às 19h30, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza que Deus está te buscando nesta segunda-feira. Hoje, 15 de setembro, um dia para entrar na história da sua vida, o início de uma grande mudança. Quando você apresenta uma fé inteligente, pautada na palavra de Deus, e por isso surge a revolta da fé. A revolta
que faz você partir para cima do problema. Não se revoltar com pessoas, não é se revoltar contra Deus, mas contra a sua situação e manifestar a sua fé nas promessas de Deus, tudo isso muda. Esperamos por você hoje, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, sendo que 18 e 19h30, nesses dois horários de palestra, nós teremos em cada um deles uma grande equipe de pastores clamando por você, tá certo? E claro, mas você tem todos os 6 horários, Mauro Ramos, 1310, e para mais endereços, universal.org/localizar. Vamos agora ao momento de oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamou este aflito e o Senhor o respondeu. E muitos aflitos, ó Deus, desesperados, clamam, meu Pai, para que o Senhor venha atendê-los. Meu Deus, pessoas que estão com diversos problemas na vida econômica, na vida, meu Deus, financeira, na saúde. Estenda, meu Deus, a tua mão para alcançar aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acamados. Estenda, meu Deus, a tua mão para libertar, para curar, para salvar o teu povo. Nós invocamos o teu nome, ó Deus, para que haja resposta em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta segunda-feira você poderá encontrar em uma das igrejas universal do Reino de Deus uma corrente forte que vai levar você a vencer essa situação que você está vivendo na sua vida financeira. De fato, Bispo Sérgio, eu tenho certeza que esta pessoa que vai estar conosco vai começar uma nova história, tá bom? Ficamos por aqui, temos certeza que você acompanhou o programa porque Deus preparou isso, agora não fique apenas aqui na programação. Fé é o que a gente faz. Venha agir a sua fé hoje em um dos 6 horários, aguardamos por você. Até lá, Deus abençoe.